Oi, oi, meus amores! Como é que vocês estão? Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje é sexta-feira e nós teremos aula de geografia e depois teremos aula de história. Pegue o seu livro e faça a leitura das páginas 14 e 15. Dá um pause aí no vídeo, leia com bastante atenção e depois volta pra aula para prestar atenção na explicação da prof, ok? Eu vou ficar aqui te esperando, hein? Nas aulas anteriores, nós vimos que a agricultura é a atividade de cultivar a terra. Isso serve para produzir alimentos e também produzir matéria-prima. Como eu expliquei para vocês que o trigo, a gente não come ele puro. O trigo é uma matéria-prima para fazer farinha de trigo, que depois vai virar o pão. Então, a função da agricultura é fornecer esses alimentos para nós e também essas matérias-primas. Mas existe outra atividade feita na área rural. Esta atividade é chamada de pecuária. A pecuária é uma atividade da criação de animais. Mas por que as pessoas criam animais? As pessoas criam animais para obter alimentos e matérias-primas e também elas usam animais como meios de transporte. Hoje em dia não se usa tanto os animais como meios de transporte, por exemplo, eu vou pegar o meu cavalo e vou ao supermercado. Ninguém faz isso, né? Mas na área rural ainda existem algumas carroças, alguns animais que são utilizados como meio de transporte, mas a pecuária principalmente é utilizada para a produção de alimentos e matérias-primas. Então a gente vai ver na aula de hoje quais são esses alimentos e quais são essas matérias-primas. Esses animais que são criados na área rural através da pecuária são chamados de gados. Gados são os animais criados pela pecuária. Existem vários tipos de gados. Quando a criação é de boi, a gente chama de gado bovino. Quando a criação é de porco, a gente chama de gado suíno. Quando a criação é de cabra, a gente chama de gado caprino. A criação de ovelha é chamada de gado ovino. A criação de búfalos é chamado de gado bufalino. A criação de asnos, achei tão bonitinha essa foto, é chamado de gado asinino. A criação de cavalos é chamada de gado equino e também tem dois tipos de criação de animais que não são chamadas de gados, que é a criação de aves, que aí é chamado de avicultura, e a criação de abelhas, que é chamada de apicultura. Então existem todos esses tipos aqui de criações de animais na pecuária. No livro de vocês tem aí as fotos, né, dos animais. Você pode pegar o seu lápis e escrever embaixo assim, ó, igual a prof fez, ó. Vaca é gado bovino, ovelha, gado ovino, porco, gado suíno, bode ou cabra, o bode é o marido da cabra, né? Gado caprino, búfalo, gado bufalino, cavalo, gado equino. E o jegue, ou o asno, que é a mesma coisa, é chamado de gado asinino. Agora dê um pause aí no vídeo e escreva embaixo qual que é o nome de cada gado de acordo com a espécie do animal, tá bom? Então, na área rural acontecem principalmente duas atividades. A agricultura, que é a criação, que é o cultivo do solo, né? Planta milho, planta hortaliças, ó, abacaxi, soja, então tudo que envolve o cultivo do solo é chamado de agricultura. E a pecuária é a criação de animais, a criação do gado bovino, do gado suíno, da avicultura. Quando eu junto essas duas atividades que acontecem na área rural, a agricultura e a pecuária, eu tenho um outro nome que significa as duas coisas juntas. Se chama agropecuária. O agro vem de agricultura e o pecuária vem de pecuária mesmo. Então a agropecuária são essas atividades realizadas na área rural que envolvem
a agricultura e a pecuária. Então eles falam, quando fala agropecuária, você já pensa assim, produção de alimentos e matéria-prima, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Você já pensa num conjunto. Mas por que eu tô explicando pra vocês o que é agropecuária? Porque eu quero falar pra vocês da agroindústria. A agroindústria é uma forma de chamar uma indústria da agropecuária. Então, toda vez que eu tenho uma indústria que usa os produtos da agropecuária como matéria-prima, essa indústria é uma agroindústria. Neste caso, as atividades agropecuárias e industriais acontecem interligadas. Ó, eu vou explicar pra você. Por exemplo, aqui é uma vaquinha sendo ordenhada, estão tirando o leite da vaca. Essa daqui é uma atividade agropecuária. Aí, o leite da vaca vai para um lugar onde ele é preparado e transformado em queijo. Então, essa parte aqui é a parte da agroindústria. Por quê? Eu peguei um produto da pecuária, da agropecuária, levei para a indústria e transformei o leite da vaca, no caso aqui, em queijo no final. Ó, aqui eu coloquei outro exemplo para vocês. O milho é uma atividade da agropecuária, da agricultura. O milho é colhido, ok, mas nem sempre a gente come milho cozido, né? Dá para fazer 1000 coisas de milho. Então esse milho ele é levado para a indústria. Essa indústria é chamada de agroindústria, porque ela vai usar um produto da agropecuária lá na indústria. E no final, ela vai transformar este milho, pode ser em milho enlatado, farinha de milho, óleo de milho, nachos ou o famoso Doritos, né? Quem não gosta? Pipoca. Essa aqui é a junção da agropecuária com a indústria que se chama agroindústria. Como essas agroindústrias, elas utilizam esses produtos da zona rural, do campo, é mais fácil elas serem instaladas próximas à zona rural, próximas ao campo. Fica mais perto para levar essas matérias-primas que a agroindústria utiliza. Não faria muito sentido, por exemplo, ter uma indústria que processa milho aqui no centro de Curitiba, porque ficaria longe. Então eles preferem ficar mais próximos da área rural. A gente vai ver que existem 2 tipos de pecuária. O primeiro tipo é a pecuária intensiva. Vou dar uma dica para vocês. Essa pecuária intensiva, ela acontece com o gado, pode ser galinha, pode ser porco, pode ser boi, criado confinado. Confinado é dentro de um lugar. Então eles ficam assim dentro dos estábulos, ó. O lugar é coberto, não pega chuva. Quando o gado é criado dentro de um lugar, é chamada de intensiva. Agora eu vou dar uma dica. Pensa assim, ó, intensiva interno. O gado é criado num ambiente interno, confinado. E aí você já lembra que a agropecuária intensiva é com a criação do gado confinado. Neste caso, o gado não fica pastando, né? Ele é alimentado com ração ou com pastagem cultivada. Então eles cortam o capim de algum lugar e já levam o capim cortadinho para a vaca e para o boi comer. Ou no caso do porco eles dão ração, no caso de galinha eles dão milho. Depende do tipo de animal que está sendo criado. Nesse caso aqui também são utilizadas técnicas bem modernas. Tem lugar que tem ventilador para os animais não ficarem com calor. Tem lugar que sai como se fosse uma aguinha do teto para simular uma chuvinha em cima dos animais. Então eles usam técnicas mais modernas. E da pecuária intensiva são obtidos carne e leite. O outro tipo de pecuária que existe é a pecuária extensiva. Extensiva, externo. Os animais, nesse caso, são criados soltos no ambiente externo. Então, a pecuária extensiva é a criação de animais soltos no ambiente externo. E, nesse caso, o gado come pastagem natural. Ele vai comer o capim que cresce ali no pasto onde ele estiver sendo criado. Nesse caso,
não são utilizadas essas técnicas modernas. Não tem como pôr um ventilador super moderno lá no pasto, né, gente? Então, nesse caso, não se utiliza as técnicas modernas. E os produtos obtidos da pecuária extensiva são carne também e couro. Eles pegam o couro do boi para fazer bolsas, cintos, sapatos. Então, tanto a agropecuária intensiva quanto a extensiva nos fornecem produtos de origem animal. Existem muitas pessoas que não consomem esses produtos de origem animal. Essas pessoas são chamadas de vegetarianas. Não come carne, muitas vezes não toma leite, não usa bolsa de couro, mas a maioria das pessoas utilizam sim os produtos da pecuária, por isso que ela é tão importante para a economia, para gerar emprego para as pessoas e também para alimentar a população. Agora, pegue o seu livro e faça as atividades das páginas 16 e 17. Se você tiver alguma dúvida, lembra de anotar no cantinho para perguntar para a prof, combinado? Um beijo para vocês e até a aula de história daqui a pouco, hein? Tchau!